Revisão da vida toda, tema 1102 no STF. Atenção, olhe o que o atual presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, falou em uma sessão no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Porque existem os clientes preferenciais da justiça brasileira. E aqui nós já identificamos também, e esse é o segundo ponto de melhoria da eficiência, qual é o grande cliente da justiça brasileira? É o INSS, o grande cliente da Justiça Federal. O grande cliente da justiça brasileira é o INSS. É isso mesmo, é isso que você acabou de ouvir. Se eu falasse, você não ia acreditar, então eu preferi colocar aqui na tela. Mas calma lá, vamos resolver isso aí. O que será que ele quis dizer com isso? E se vocês quiserem, eu vou colocar o vídeo inteiro sem cortes, tá? Então já se inscreva aqui no canal, vá deixando seu like, vai compartilhando, porque eu acho, sinceramente, que todos os aposentados precisam assistir ao que aconteceu aqui, pessoal. Se você estiver por fora, agora tá aqui, já compartilha, vamos juntos, vamos embora, vai dar tudo certo. E a análise completa é no WhatsApp 44998683378. Lembrando que existem outras revisões de aposentadoria além da revisão da vida toda, que não dependem do STF. Então, às vezes, você já entrou com a revisão da vida toda contra o advogado, pode sim pedir uma análise completa, não vai prejudicar em nada, pelo contrário, vai ajudar e às vezes até acelerar o seu reajuste, recebimento até de atrasados e a hora que sair revisão da vida toda, aí melhora ainda mais a sua vida, beleza? Show de bola, vamos seguindo aqui que o negócio ficou meio diferente, hein, pessoal? Vou fazer o seguinte, vou colocar tudo sem cortes, né? Só a parte que interessa para a gente fazer essa análise juntos, beleza, pessoal? Vamos seguindo aqui. 465 mil processos chegados ao Superior Tribunal de Justiça é um número simplesmente absurdo. Em nenhum país do mundo um tribunal superior recebe um volume minimamente parecido com esse. E, com o reconhecimento ao esforço de todos os ministros do Superior Tribunal de Justiça, como os do Supremo também, é impossível prestar uma jurisdição personalizada e de qualidade nesse volume. E, portanto, eu acho que essa é uma das reflexões que nós temos que fazer. Na maior parte dos países do mundo, o acesso à justiça se realiza em 2 graus de jurisdição. O sujeito tem direito a uma sentença de primeiro grau e tem direito a um recurso. Mesmo assim, eu acho que a recorribilidade no Brasil é superior à média global. Mas o acesso aos tribunais superiores no Brasil é muitas vezes superior à média global. E um certo sentimento de que é tão simples, fácil e barato recorrer para os tribunais superiores que a parte que perdeu acaba tendo o incentivo de procrastinar indefinidamente o processo. Mas é isso mesmo. Exatamente isso que o INSS está fazendo. É, ele perdeu o processo, perdeu por unanimidade no STJ, recorre para o STF e agora, né, vocês viram que realmente vale a pena ficar procrastinando, ficar atrasando o pagamento. A parte que perdeu fica fazendo isso aí. Revisão da vida toda tá escrita aqui, pessoal. Exatamente isso. Então, olha só, ministro Barroso, né? A gente não pode tirar as palavras de contexto. Isso aqui é um canal sério, tá? Não é sensacionalismo. A gente está fazendo uma análise crítica, não da pessoa do ministro, mas sim de suas palavras, atitudes e o que esperar para a revisão da vida toda de 2024. Estamos na mesma página? Só para você entender, não é canal de. Não quero saber de visualização, não. Eu quero saber do seu direito. Aí ele fala: ó, tá muito fácil o acesso ao STJ e STF. Ok, né? Tudo bem, realmente, existem muitas formas de se recorrer. Concordo, tem como, STJ tem mais de 400 mil processos, tudo bem. Agora, quando chega um processo no STJ, chegam vários. Aí o que o STJ faz? Recurso repetitivo. Uma decisão vai valer já para todos os outros processos semelhantes. Tema 999, revisão da vida toda. Aí, quando o STJ julga, e aí sobe depois por STF, um processo que nem deveria ter chegado ao STF,
Aí o STF quer fazer o quê? Quer mandar julgar de novo no STJ. Ou seja, tem mais de 400 mil processos para o STJ julgar. Eu tenho um irmão lá no STJ, meu amigo. É isso aí. Então, assim, a família inteira aqui tá no direito, sabe o que tá acontecendo. E não tá fácil mesmo. Tem que fazer a gestão desses recursos, né? Afinal, os servidores do STJ, os ministros do STJ, são seres humanos. Eles vão conseguir julgar o que der, mas realmente, 400 mil não tem como. Tá, vamos lá então. Quando chega no STJ, você ainda quer voltar a anular o acórdão e mandar jogar de novo? Sendo que assim que o STJ julgar, vai subir de novo por STF, então não faz sentido nenhum anular o acórdão da revisão da vida toda sob nenhum aspecto. Sob aspecto jurídico, sob aspecto econômico, sob aspecto financeiro, de recursos da justiça. Então vamos acompanhando aqui. Palavras do Barroso são muito importantes e a gente já vai chegar lá também naquelas palavras que eu coloquei aqui no início, tá? Então vamos tudo com contexto. Isso aqui não é sensacionalismo, isso aqui é uma análise jurídica. Você tá aqui porque você sabe que eu sou um cara sério. A gente brinca, a gente faz as piadinhas às vezes, beleza? Mas quando é para falar sério, a gente fala sério. Advogado há 12 anos, vou colocar minha carreira em risco por causa de $5 de visualização no YouTube, não. Aqui é papo sério, vamos seguindo. De modo que eu acho, sem me comprometer com nenhuma tese, ministra Maria Tereza, que nós tínhamos que pensar uma alternativa razoável para termos um filtro mais eficiente para os tribunais superiores. Eu tive vendo recentemente um recurso extraordinário para o Supremo custa menos de R$300. De modo que a parte que perdeu tem todo o incentivo de recorrer para o Supremo e para o STJ os números são parecidos, de modo que é tão simples e barato que a parte acaba tendo simplesmente o incentivo errado de procrastinar mediante mais um recurso que não traz nenhuma consequência. De modo que eu acho que uma das reflexões que nós precisávamos fazer é como tornar a jurisdição dos tribunais superiores mais seletiva, mas não seletiva do ponto de vista financeiro, para excluir pessoas com menor capacidade, mas sim termos um filtro um pouco mais rigoroso. A esse propósito, presidente, nós temos uma emenda constitucional que já foi promulgada, que cria o filtro da relevância no STJ. Porém, até hoje, nós ainda não conseguimos aprovar a lei que vai regulamentar o filtro da relevância. E nós estamos, já temos um anteprojeto feito, mas... Eu vou acelerar essa parte aqui, mas só fazer um comentário. Porque realmente, pessoal, o ministro Barroso falou, tá R$300 para recorrer para o STF. Só que quem perdeu foi o INSS na revisão da vida toda. E o INSS, você acha que ele tem ou não tem R$300? Na verdade, ele não tem autonomia financeira, né? Então, ele é uma autarquia federal e quando perde um processo, você não vai lá penhorar um computador do INSS. Quando você ganha um processo contra o INSS, quem paga é a União. E meu amigo, coloque, por favor, isso na sua cabeça. Da onde sai o dinheiro da União, governo federal? Ah, e o governo, nossa, o dinheiro deve ser do presidente, né? Ah, o dinheiro pertence aos políticos. Meu amigo, o dinheiro vem dos impostos que eu e você pagamos. Então, quando a gente pensa assim, ah, os políticos, nossa, ele liberou uma verba aqui para minha região. Ah, nossa, não, pessoal, o dinheiro é público. Então, quando o INSS fica procrastinando, fica atrasando, deixa um monte de aposentado morrendo sem receber, porque a revisão da vida toda está desde junho de 2020, isso é dinheiro público. Quando os precatórios ficaram sendo atrasados lá com juros, correção monetária, quem que pagou essa conta dos juros e correção monetária? Eu e você. Só porque algo é invisível, porque quem quer vai atrás dessa informação. Mas é lógico, né? A mídia não vai contar isso para você. Só que é tudo dinheiro público. Público, do povo.
Nunca esqueça isso, pessoal. Eu não estou falando de presidente de esquerda, direita. Meu amigo, o presidente anterior colocou Nunes Marques, pediu destaque, atrasou 9 meses a revisão da vida toda. O atual botou o Zanin, já está fazendo o que está fazendo. Então, eu não quero saber, não estou falando de política, não. Estou falando de direito constitucional, que aí sim, eu sou especialista, pós-graduado, e aí eu posso falar de direito constitucional. E ele passa pela política, mas eu não estou falando de politicagem, tá? Então vamos saber analisar. E aí eu vou acelerar isso aqui para a gente ir para o que interessa. A Justiça do Trabalho possivelmente é a mais impactada pelas transformações que estão ocorrendo no mundo contemporâneo, as transformações da revolução digital, da revolução tecnológica, dos modelos de negócio que impactaram as relações de produção, as relações de consumo e as relações de trabalho. O mundo inteiro está procurando equacionar essas relações de trabalho. Eu gosto de lembrar, quando todos nós aqui, Joseli, éramos mais jovens, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Esso e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Hoje em dia, nenhuma dessas empresas figura mais como empresa mais valiosa do mundo. As empresas mais valiosas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. A Aramco, circunstancialmente, por causa da guerra da Ucrânia. Portanto, isso produziu uma revolução porque a riqueza e as relações de produção não estão mais propriamente em bens físicos, e sim em bens intelectuais, em bens imateriais, na propriedade intelectual. E se nós prestarmos atenção às ações que hoje chegam à Justiça do Trabalho, os modelos de negócio mudaram. Hoje em dia a gente faz compras em comércio eletrônico, a gente ouve música por streaming, até tem gente que ainda vê televisão, mas boa parte das pessoas vê filmes por streaming. A gente lida, e essa é uma questão que impacta a Justiça do Trabalho, os novos serviços, como Uber, serviços de entrega. A Justiça do Trabalho se defronta, a Justiça em geral, com fenômenos da terceirização, da pejotização, de como lidar com as relações de trabalho desses serviços de aplicativos de transporte individual, de modo que o mundo do trabalho é talvez o que esteja mais sendo impactado por essas transformações contemporâneas, e todo mundo em busca, Lélio, como nós bem sabemos e temos conversado, de um ponto de equilíbrio entre proteção do trabalhador e não parar o avanço dessas relações de produção. Proteção do trabalhador. Concordo aqui quando o ministro Barroso diz, né? Realmente, as relações de hoje não são as mesmas relações de antes, as empresas mais ricas do mundo são outras e tudo mais. Né, a tecnologia está em alta mesmo. Mas aqui, quando ele diz proteção do trabalhador, que proteção que o trabalhador tem em contribuir a vida inteira para chegar no final e não receber essas contribuições incluídas no cálculo do valor do seu benefício. E quando consegue uma vitória na justiça, aí fica a ver navios. Aí querem retornar para o STJ. Então, assim, realmente, vamos proteger o trabalhador? Vamos. Mas na prática. Que o juiz tem que levar uma vida exemplar, que o juiz tem que ser imune a algumas tentações que a vida oferece e que, portanto, os juízes precisam ser bem remunerados e bem tratados. E eu tenho essa preocupação e queria enfatizar que a contrapartida do bom tratamento que a magistratura merece é oferecer o melhor serviço possível à sociedade brasileira. E eu gosto sempre de lembrar, talvez mais aos juízes de primeiro grau do que aos outros juízes, que as pessoas que comparecem a uma audiência, seja como parte, seja como testemunha,
aquele será o único contato que aquela pessoa muitas vezes vai ter com a justiça. E a maneira como ela for tratada ali naquele dia vai marcar para sempre a impressão que ela tem do Poder Judiciário. E, portanto, conclamo todos os juízes a tratarem todas as pessoas que compareçam a uma sala de audiências com respeito, com consideração, com gentileza e, quando seja o caso, com carinho, porque é isso que marcará a imagem do Poder Judiciário. Tratar todo mundo bem faz uma diferença imensa na vida e, geralmente, é uma coisa que a gente dá sem perder absolutamente nada. Justiça em geral, valendo para si, para estadual e para a federal, o maior problema está no processo de execução e, dentro do processo de execução, o maior problema está na execução fiscal. Esse é o grande vilão da justiça brasileira, o grande responsável pelo congestionamento da justiça brasileira. E é a execução fiscal que multiplica por 2 o prazo de duração de um processo no Brasil. De acordo com a Justiça em Números, o prazo de duração de um processo no Brasil é de 4 anos e meio, o prazo médio. É inaceitável esse prazo, nós temos que melhorar isso. Porém, essa é uma estatística ligeiramente enganosa, porque essa estatística é comprometida pelos processos de execução fiscal que têm um congestionamento acima de 80%, ou seja, são processos que não terminam. E não terminam por algumas razões. E nós mapeamos as 2 principais razões pelas quais existe o congestionamento. A primeira, em boa parte dos casos, quase metade, não se consegue sequer citar o executado. E, portanto, fica uma estatística negativa no judiciário quando não se consegue sequer fazer a citação. E a outra estatística negativa é que, mesmo quando se consegue a citação, não se consegue localizar bem no patrimônio do devedor. E, portanto, tem-se uma estatística penosamente negativa no judiciário por processos que ficam paralisados pelo menos 5 anos até serem arquivados, sem que o judiciário tenha nenhum tipo de responsabilidade. E, portanto, nós precisamos equacionar esse problema, que é a falta de citação e a falta de bens, seja para retirá-lo das costas do judiciário, seja para criar uma fase pré-judicial. Nós estamos pensando a melhor solução, mas certamente não deve ficar na conta do judiciário esse ônus de uma morosidade que não cabe a ele. O que o ministro Barroso quis dizer é que, em média, um processo no Brasil demora 4 anos e meio, mas que essa estatística está inflada. Por quê? Porque existem vários processos de execução fiscal que demoram muito mais que isso, então acaba elevando a média. Mas o que é uma execução fiscal? É a União, ou Estado, ou município indo atrás do devedor de imposto, né? Algum. Então é o Estado indo atrás de você. Você que não pagou o imposto, às vezes um empresário que não conseguiu arcar com seus compromissos. Meus amigos, é o Estado indo atrás de você. Aí beleza, né? Quer fazer outras fases, quer ver como quitar, como achar o devedor, como achar bens do devedor, quer pegar seu carro, quer pegar suas aplicações, quer pegar seu dinheiro. Tá, vamos ver um lado da história então. A União, o Estado e município indo atrás aí de você e tentou abrir uma empresa e ficou devendo, não conseguiu, e aí vai atrás de você que ficou devendo aí. Ok, mas e o lado da história? Peraí, e quando é o brasileiro que contribuiu, quer receber sua revisão da vida toda? Ah, não, aí não precisa ser rápido, né? Ah, entendi. Ah, tá. Aí pode esperar, né? Desde junho de 2020 no STF, desde dezembro de 2019 com decisão unânime no STJ,
Ah, não, aí não precisa pagar a revisão da vida toda, porque, pô, 4 aninhos? Ah, 4 anos tá tranquilo. Deixa o aposentado esperando mais 20 anos. Então, o que ele tá falando aqui não é que, tá errado ou alguma coisa, é que falta o outro lado da história. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não tô atacando a pessoa do Barroso, nada disso. Ele não tá errado aqui no que ele traz. O que eu tô querendo dizer é que falta também o complemento. Fala, peraí, tudo bem, vamos melhorar essa parte de execução fiscal? Pô, show de bola. A sociedade ganha com isso, vai arrecadar mais, beleza, não tem problema. O judiciário vai ficar mais desafogado. Não, tudo bem, vamos. Ele não está errado falando desse lado. O problema é que ele não está falando do outro lado. O trabalhador que teve seu patrimônio dilacerado com com a falta da correção do FGTS, você que contribuiu e não está vendo essas contribuições. Então, do outro lado. Portanto, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu recrutei para o Supremo Tribunal Federal e para o CNJ, uma dupla jornada, um economista. Eu sou do tempo em que se dizia tão burrinho para matemática, vai ter que fazer direito. Esse tempo acabou. Hoje em dia, juiz tem que saber fazer conta, porque para saber qual é a solução justa para o caso, com muita frequência a gente precisa saber quem é que paga a conta. Porque se a conta estiver sendo paga pelo Tesouro, tem um pobre pagando. Porque a arrecadação tributária no Brasil recai predominantemente sobre as pessoas pobres. E, portanto, tudo que o Tesouro paga, a gente tem que prestar atenção para ter certeza se a gente acha justo que algum pobre esteja pagando por aquilo. Portanto, nós agora temos um economista que nos ajuda a fazer as contas. E eu pedi a ele uma pesquisa sobre o percentual de arrecadação na execução fiscal e sobre o percentual de arrecadação em caso de protesto de títulos. E o resultado foi muito surpreendente. A execução fiscal arrecada menos de 2% do valor cobrado. E o protesto recupera mais de 20% do valor protestado. Sendo que o processo judicial custa, em média, pelo menos R$30 mil, ao passo que o protesto tem um custo muito menor. Portanto, nós também já mapeamos que há uma fórmula mais eficiente de cobrança, que é não ajuizar a execução fiscal sem antes haver tentado a cobrança por meios extrajudiciais. Isso fará muita diferença. E, aliás, nós temos no CNJ assinado acordos com diferentes entidades estatais. Assinamos um com o município de Fortaleza na semana passada, amanhã vamos assinar com o município de Salvador, para reduzirmos drasticamente o estoque das execuções fiscais que estejam abaixo de um determinado valor, em que o processo custa mais do que o valor que se vai arrecadar e que estejam paralisados há mais tempo do que o razoável, e com isso nós vamos conseguir diminuir uma parcela dos 80 milhões de processos que tramitam pela Justiça brasileira. 80 milhões de processos, é um recorde mundial. Considerando que o Brasil tem cerca de 160 milhões de adultos, se a estatística fosse uma ciência fácil, nós poderíamos dizer que 1 em cada 2 brasileiros com ele está em justiça, está litigando na justiça nesse momento, o que é uma estatística apavorante, embora, evidentemente, não seja bem assim, porque existem os clientes preferenciais da justiça brasileira. E aqui nós já identificamos também, e esse é o segundo ponto de melhoria da eficiência, qual é o grande cliente da justiça brasileira? É o INSS, o grande cliente da Justiça Federal. E, portanto,
estamos fazendo reuniões com a presidência e com a diretoria do INSS em busca das soluções para alguns desses problemas que acometem a litigiosidade em relação ao INSS. O maior de todos é, relativamente a benefícios previdenciários, a necessidade de realização de perícia, uma fila enorme que existe para a realização dessa perícia e a judicialização do pedido para a realização de perícia. E, portanto, nós estamos equacionando esse problema. Eu fiz uma anotação dos nomes, mas eles não estão aqui agora. Essas anotações fogem da gente quando a gente precisa, mas há uma iniciativa do próprio INSS muito positiva, AssistMed se chama, AtestMed se chama, pela qual, em lugar de entrar na fila da perícia, a parte interessada poderá produzir uma perícia privada que fará um upload no site do INSS, eles farão um controle formal para saber se aquela é uma das doenças que estão efetivamente catalogadas e, portanto, independentemente da perícia com um atestado médico, se poderá já deferir ou indeferir o benefício, com isso minimizando a fila e diminuindo a judicialização. E também estamos negociando com o INSS mecanismos de automação do cumprimento das decisões, porque muitas vezes as decisões, sobretudo no âmbito da Justiça Federal, demoram muito tempo até virem a ser concretizadas. Portanto, dois dos grandes gargalos da justiça brasileira são a execução fiscal e as ações contra o INSS. Amanhã, na conversa com os presidentes, eu terei muito gosto de ouvir ideias e sugestões, porque nós ainda estamos na fase de ouvir ideias, de ouvirmos ideias e sugestões de quem está no chão da fábrica trabalhando efetivamente. Mas nós precisamos reduzir esse prazo médio de 4 anos e meio. Essa é a coisa que eu elegeria como prioritária, uma das prioridades da nossa gestão, fazer uma justiça rápida, dentro do que seja possível e razoável. Tem um amigo que foi à Índia, pegou um táxi, um daqueles carros. Justiça rápida, meu amigo. Então vem revisão da vida toda por aí, né? Eu quero crer que vai ser colocado em pauta rapidamente. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, senão a gente vai fazer aqui o apanhado geral, pessoal. O carro para o embate, tendo uma pluralidade de enfiteutas, elege-se um cabecel. É muito feio. Ou palavras como, tem gente que, para piorar, ainda chama recurso extraordinário de irresignação derradeira, ou habeas corpus de remédio heróico, e ainda tem figuras como mútuo feneratício, governador, parece uma posição do Kama Sutra. Portanto, a gente precisa ser capaz de utilizar uma linguagem mais compreensível. Rapaz, mas fica bem um ministro do STF, presidente do STF falando essas coisas? Em um evento para juízes e presidente de tribunais? Aí eu deixo com você no comentário. Que Deus te abençoe, inscreva-se no canal e até a próxima.